Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor, vamos agradecer por esse privilégio que nós temos de nos reunir aqui nesta noite para meditarmos juntos na sua palavra e nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Convido você então mais uma vez a curvar sua fronte em oração. Querido Pai do céu, muitíssimo obrigado, Senhor, porque nesta noite nossos irmãos e amigos se reúnem aqui e outros estão nos acompanhando pela internet. E que o nosso coração esteja pronto, Pai, para ouvir a Tua voz, para que possamos, ó Pai, assimilar e aplicar à nossa vida aquilo que o Senhor tem para a gente nesta oportunidade. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, para transmitir a Tua palavra com sabedoria e na unção do Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em nossa vida aqui na Terra, nós temos muitos caminhos a percorrer e várias opções de trajetos. Nos primeiros anos da nossa vida, nós somos guiados por outras pessoas. Nós não temos capacidade de decidir nada, não temos nenhum tipo de discernimento, e outros escolhem tudo por nós, escolhem os caminhos que vamos percorrer. Minha mãe, se estivesse viva, faria hoje 86 anos de vida. E eu fiquei pensando que caminhos na minha vida eu percorri por influência dela, seguindo os conselhos que ela me deu. E como eu fui abençoado em poder ter a orientação dela para seguir nos caminhos que eu escolhi seguir. Certamente muitos de vocês aqui tiveram uma bênção semelhante. Um pai e uma mãe que orientaram pelos caminhos que você deveria percorrer. Mas nós sabemos que, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa bênção. Há pessoas que não tiveram pais ou responsáveis que pudessem dar a eles boas orientações. E eles se perderam na vida, escolheram caminhos errados. Com o passar dos anos, a grande verdade é que nós vamos ganhando mais autonomia. E começamos então a decidir por nós mesmos os caminhos que queremos seguir. E dependemos das escolhas que fazemos, nós vamos alcançar ou não os objetivos que temos em nosso coração. Fazendo uma retrospectiva, não importa a sua idade, nas estradas da vida, quais são os caminhos que você tem percorrido? Você está hoje no lugar onde você gostaria de estar? Você tem chegado aonde você planejou chegar nesta etapa da sua vida? Que caminhos você tem percorrido na sua vida afetiva? Na sua vida acadêmica? Que caminhos você tem percorrido nos seus relacionamentos interpessoais? Quais caminhos você tem percorrido na sua jornada espiritual? Assim como nós podemos pegar atalhos e caminhos errados, nestes caminhos que eu mencionei, na área acadêmica, profissional, relacional, é possível que uma pessoa escolha caminhos errados na sua jornada espiritual. Depois de 3 anos convivendo diariamente com seus discípulos, Jesus tratou deste assunto e fez uma declaração extremamente reveladora. Ele diz que vai deixar agora sozinho os seus discípulos, que ele vai seguir por um caminho que os seus discípulos não poderão acompanhá-lo. Discípulos ficam chocados porque eles tinham abandonado tudo. Eles tinham deixado os seus caminhos normais, trabalhando as mais diferentes profissões, um na coletoria de impostos, outros pescadores, outros fazendo outras atividades. Eles tinham mudado o rumo das suas vidas porque decidiram seguir o caminho com Jesus. Agora Jesus Cristo diz, olha, eu vou por um caminho que vocês não podem mais me acompanhar. Eles ficaram perplexos, eles ficaram chocados, eles ficaram, quem sabe, decepcionados. E aquele plano que o Senhor aparentemente tinha de firmar o reino, esse plano foi abortado. O que nós vamos fazer agora? Para onde vamos? Como assim? Nós deixamos os nossos antigos caminhos, começamos uma jornada contigo, Senhor, e agora o Senhor vai nos deixar abandonados? Para onde vamos? Jesus procura acalmá-los.
Jesus procura confortar os seus corações. E ele faz uma fascinante declaração acerca de si mesmo. E é claro, João, seu mestre, seu amigo, não poderia deixar de registrar esta declaração do Mestre Jesus. O texto que nós vamos ler agora então está no Evangelho de João, no capítulo 14, dos versículos 1 a 10. Você pode ler na sua própria Bíblia ou acompanhar o texto na tela. A palavra de Jesus em João capítulo 14 é a seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus faz 3 declarações acerca de si mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós vamos nos fixar nesta primeira declaração de Jesus: eu sou o caminho. Para onde vai este caminho? Que Jesus está apresentando como sendo Ele próprio o caminho. Este caminho é o caminho que leva ao próprio Deus. Jesus é o caminho que nos conecta imediata e permanentemente com Deus. Existem muitas propostas de espiritualidade hoje que têm como foco, por incrível que pareça, não o próprio Deus, mas o ser humano, o bem-estar do ser humano. As pessoas, de alguma forma, estão dizendo ou buscando uma espiritualidade em que necessariamente não haja Deus como centro. Deus não esteja no centro. Há pessoas que dizem mais ou menos o seguinte: eu quero ser uma pessoa espiritualizada para me aperfeiçoar. Eu quero seguir um caminho espiritual que me permita viver com menos tensões, com menos preocupações, uma vida saudável. Eu quero ter uma vida espiritual que me permita renascer várias vezes e quem sabe eu vou atingir a perfeição. Eu procuro seguir um caminho de espiritualidade que me leve a uma paz permanente, uma vida zen, acima dos problemas humanos. Quando você pensa nos benefícios da sua fé, quando você vem a uma igreja, o que você está esperando encontrar? No que Cristo tem a lhe oferecer? Qual é a sua prioridade? Há um desejo sincero e profundo no seu coração de se encontrar com Deus e ter um relacionamento profundo com Ele? Há um anseio no seu coração por seguir um caminho que tenha Deus como seu destino? Jesus se apresenta como o caminho de nossa jornada espiritual. Uma jornada que deve ter como destino o próprio Deus. Jesus não é apenas o caminho para um encontro único e fortuito, um encontro rápido com Deus. Jesus é o caminho para uma conexão permanente com Deus Pai. Para o início de um relacionamento que começa aqui e agora e vai por toda a eternidade. Jesus é o caminho para uma conexão que vai, na verdade, para além desta vida. Jesus é o caminho para uma conexão permanente com Deus. Jesus nos orienta, inclusive, a orarmos usando o nome dele, colocando como caminho, colocando como esta conexão. Por isso que no final das nossas orações nós dizemos em nome de Jesus, através de Jesus. Muitas vezes quando nós queremos nos conectar com uma pessoa que não está ao nosso lado, nós usamos os recursos tecnológicos que hoje nos são disponíveis.
Mas muitas vezes nós encontramos dificuldades nesta comunicação. A ligação fica ruim, perde-se o sinal, a bateria acaba, há interferências esquisitas e a comunicação é interrompida. Outras vezes nós ligamos para uma pessoa e a ligação não completa porque ela está numa outra ligação e essa pessoa não nos retorna. Ou talvez porque ela não deseja mesmo nos atender. Se mandamos uma mensagem pelo WhatsApp para alguém, nem sempre a pessoa visualiza aquela mensagem, ou pelo menos muitas vezes não visualiza dentro do prazo que nós gostaríamos. Com Jesus, nesta nossa conexão com Deus Pai por meio de Jesus, isso jamais acontece. Jesus é o caminho de uma conexão estável, imediata e segura com o nosso Pai Celestial. Essa é a primeira verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Uma outra verdade que me vem à mente quando nós pensamos em Jesus como caminho, é que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Aqui nós temos uma questão extremamente importante. É uma verdade antiga, mas eu preciso relembrá-la. Jesus não se apresenta como um caminho dentre tantos outros. Não é uma opção igualmente válida entre muitas opções. Você deve se lembrar daquele ditado antigo, todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado não aconteceu por um acaso. Na verdade, no auge do Império Romano, no primeiro século, as rodovias, por assim dizer, os caminhos que levavam a Roma, eles mediam aproximadamente 80 mil quilômetros, da Inglaterra ao Irã. Estradas por todo o Império, todas elas levavam à capital, somando todas essas estradas. No sentido religioso, parece que as pessoas aplicam esse mesmo princípio. Todos os caminhos levam a Deus. As pessoas dizem, não importa a igreja que você frequenta, não importa em quem você deposita a sua fé, não importa nada, o importante é a intenção do seu coração. Se você tem uma intenção de chegar até Deus, não importa o caminho que você escolha seguir, você vai chegar até Deus. Mas isso não é verdade, à luz das Escrituras. Na verdade, não é nem isso nem chega a ser uma verdade pela lógica. Se eu tenho, por exemplo, a intenção de ir para Teresina, que vai aqui ao norte da nossa cidade, mas eu pego o caminho para Recife. Por mais que eu esteja ali na Bezerra de Menezes, né, indo num determinado caminho, se eu pego o caminho para Recife, se eu pego o caminho da BR-116 em direção a Recife, eu nunca vou chegar lá em Teresina. Por quê? Porque mesmo eu tendo a intenção de chegar num determinado lugar, eu peguei o caminho errado. Existem 3 caminhos que costumeiramente as pessoas pensam que conduzem a Deus. Mas, na verdade, esses caminhos, por melhores que sejam, eles não conduzem a Deus. Há pessoas que tomam o caminho das boas obras e dizem, não, eu vou ser uma pessoa que vou praticar o bem, eu vou ajudar as pessoas, eu vou seguir nesse caminho aqui e com certeza eu vou chegar até Deus. Outras pessoas pegam o caminho da moralidade, não, eu vou pagar meus impostos, eu vou ser uma boa pessoa, eu não sou nem tão generoso, mas eu sou uma pessoa que faz as coisas corretas. Eu vou procurar ser um bom pai de família. E ela vai seguindo nesse caminho. Outras pessoas dizem, não, o meu caminho não é da moralidade, o meu caminho necessariamente não é o caminho das boas obras, mas eu vou pegar aqui o caminho da religião. Eu vou ser uma pessoa que frequenta a missa, que frequenta a igreja todo dia. Eu vou realmente me dedicar às atividades da minha igreja. Eu vou participar do máximo de coisas que eu puder participar. Nenhum desses caminhos, nenhum desses 3 caminhos, realmente leva necessariamente a Deus. Porque o caminho que leva a Deus é o caminho de Jesus. É o caminho que faz você mudar de vida, se arrepender e seguir naquela direção. Então não é você que escolhe o caminho. Não é você que determina qual o caminho que você deve seguir. Porque esses caminhos que o homem muitas vezes escolhe, se encaixam naquela categoria do que o autor do livro de Provérbios escreveu. Há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Então, a segunda verdade a ser relembrada nesta noite é, Jesus não disse eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. E esta palavra de Jesus, aos olhos do homem de hoje, pode parecer muito pretensiosa. Porque nós vivemos num tempo de relativismo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem assim, cada um tem a sua verdade, cada um acredita nisso. O importante é que a gente respeite a opinião de cada um. Pode parecer aos olhos das outras religiões muita pretensão de Jesus dizer, eu sou o único caminho.
Mas ele tem toda a autoridade para dizer isso. Mesmo sendo um conceito contracultural, ele é verdadeiro. Para não deixar dúvidas, ele ainda afirma: ninguém vem ao Pai, senão por mim, a não ser por mim. Que tipo de caminho é esse? Qual a autoridade de Jesus para declarar: eu sou o caminho, o único caminho que leva a Deus? Jesus é o caminho pessoal para Deus e aquele que nos dá completo acesso a Ele. Jesus é um caminho pessoal e que nos dá completo acesso a Deus. Observe que Jesus não disse: eu vou ensinar o único caminho certo. Observe que Jesus não disse: eu sei o segredo do caminho para Deus e vou lhe contar esse segredo. Jesus não disse: se você seguir todos os meus mandamentos, você vai chegar até Deus. Jesus não escreveu um livro em que ele compartilhou 10 dicas para chegar até Deus. Jesus não ofereceu um curso de 7 lições, 7 passos para você chegar até Deus. Não, ele não fez nada disso. Quando nós não sabemos como chegar num determinado lugar, nós temos várias opções. Tem pessoa, talvez mais velha, que ainda compra um mapa. Não sei se alguém ainda compra isso, não é? Um guia. Ou a pessoa, às vezes, vai simplesmente pedindo informações pelo caminho. Quando eu era mais jovem e a nossa família tinha disposição para fazer uma coisa que eu ainda gosto de fazer muito com a minha esposa, pegar um carro e fazer longas viagens, ainda tenho essa disposição e gosto muito de fazer isso. Mas depois que os nossos filhos cresceram, eles não apoiaram muito essa ideia e a gente começou a andar um pouco mais de avião. Mas quando eles eram novos, era muito comum a gente pegar um carro e daqui para o São Paulo, daqui para o Paraná, rodar assim de uma vez 9.000, 10.000 quilômetros. E, obviamente, para fazer uma viagem dessa, eu precisava de um guia, era o guia 4 rodas, né? Então, eu comprava aquele guia, eu conseguia aquele guia, achava maravilhoso, abrir aquele mapão e olhando, vendo onde a gente vai passando e tal. Depois a gente sofisticou um pouco mais, e além do guia 4 rodas, nós começamos a usar o GPS. E eu descobri que o GPS, apesar de ser muito bom, não é um guia muitas vezes completamente confiável. Ele manda a gente por uns caminhos estranhos, às vezes a gente coloca o endereço e sai atrás do local que a gente queria. Não é? Uma vez, por exemplo, nós estávamos nos Estados Unidos e tínhamos lá chegado bem tarde da noite no hotel. E que dedo que a gente encontra no hotel? Encontramos só um portão fechado e a gente não estava entendendo, porque o GPS indicava que ali era o lugar, até que a gente descobriu que, por alguma razão, o GPS estava apontando os fundos do hotel e não a frente. Aí a gente teve que dar uma volta imensa até finalmente achar o hotel. Mas, gente, qual é o melhor meio de você chegar a um lugar? Não é com o mapa pode estar desatualizado. Não é o GPS pode levar você por caminhos complicados e nem sempre coincide exatamente no local exato. É quando alguém se dispõe a ir com você. E isso me lembrou uma experiência que eu vivi aqui em Fortaleza quando cheguei aqui. Isso há cerca de 30 anos atrás. Eu precisava ir num determinado lugar e tinha uma pessoa que estava ali na rua, na calçada. E eu decidi então perguntar para ela onde era esse lugar que eu precisava ir. E quando eu parei o carro, baixei o vidro e comecei a falar com ela, sem que eu desse qualquer permissão, ela abriu a porta do carro e entrou no carro e disse: eu vou com o senhor. Eu disse: você está indo para lá? Não estou indo não. Mas eu posso ir com o senhor. Eu achei aquilo muito estranho, né? A gente lá do sul e tudo, eu falei: isso é coisa de cearense, né? Mas o fato é que ele entrou no carro, eu fiquei muito assustado e ele me guiou exatamente onde eu queria. Quando eu chegou lá, ele desceu e parece que pegou o ônibus de volta. Eu fiquei realmente impressionado com aquilo. Nunca me esqueci dessa experiência, porque num certo sentido, meus irmãos, é isso que Jesus faz com a gente. Ele é o caminho. Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, indo junto conosco. E não existe nada melhor quando você vai para um lugar e tem alguém que sabe exatamente o melhor caminho. Você fica tranquilo, você apenas segue a orientação dele. Vira à direita, vira à esquerda, vai em frente, cuidado ali. Então, é este tipo de guia, é esse tipo de caminho que Jesus é. Mas há um outro detalhe. Se você for a uma cidade como Los Angeles, por exemplo, você talvez vai ser convidado por um guia a passear naquelas ruas onde moram as celebridades do cinema. E aí o guia vai dizendo: ali é a casa do ator tal, ali é a casa da atriz tal, ali é a casa de fulano de tal. Mas você, se for um ser humano normal como eu, não vai conseguir entrar dentro daquela casa. Você vai ver aquela casa do lado de fora.
Você pode até ser um fã muito grande de um determinado ator, mas dificilmente você vai vê-lo. Você vai ver o muro da casa, ou quem sabe, se é um muro vazado, você vai ver um pouco daquela residência. Você não vai ter autorização para entrar lá. Se você for a Washington e chegar em frente à Casa Branca, você certamente vai ficar apenas em frente à Casa Branca. Você dizer assim, eu quero ter uma audiência, eu quero ter uma conversa com o Joe Biden. Você não vai conseguir. Pessoas famosas e poderosas, nós não temos acesso a elas. Nós não temos acesso à casa delas. Nós não temos acesso à sua intimidade. Mas imagine que você tivesse um amigo íntimo, que fosse filho do presidente dos Estados Unidos. Aí a situação muda de figura. Você passa a conseguir entrar na Casa Branca. E quem sabe até conversar com o presidente da América. Porque você vai estar na companhia do filho dele. O filho do presidente é o caminho para você ter contato com o presidente. Deus, na sua santidade, não dá livre acesso para qualquer um, a não ser que esta pessoa, a não ser que esse qualquer um esteja com o seu filho. Por isso que Jesus Cristo disse para Filipe, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai, o Pai está em mim? Então, Jesus e o Pai compartilham de algo muito especial, que é a divindade. Jesus, esse Jesus que é o nosso mestre, é o Filho de Deus. E somente o Filho de Deus tem irrestrito acesso à casa do seu Pai. Há uma porta que está fechada, muito obrigado, pastor Léo, e que ninguém tem poder de passar sobre ela. Apenas uma pessoa que tem na sua mão, por assim dizer, a digital, que abre esta porta celestial. Essa pessoa é Jesus. E sabe o que Jesus apresenta quando ele vai entrar nesse lugar santo? O que ele tem na palma das suas mãos, o que Jesus tem na palma da sua mão, são marcas do seu sangue que ele derramou na cruz. Então, Jesus Cristo nos introduz, ele nos leva, ele é o caminho, ele nos coloca na presença do Pai, diante do trono da graça de Deus. E por que Jesus Cristo faz isso? Jesus Cristo faz isso porque ele nos ama, Jesus Cristo faz isso porque ele tem livre acesso ao Pai, mas Jesus Cristo é o caminho também, porque ele foi simultaneamente homem e Deus. Hoje Jesus Cristo está revestido apenas da sua completa divindade. Mas quando ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo estava envolvido em sua humanidade. Quando Jesus fala que o caminho que leva ao Pai, que ele é o caminho que leva ao Pai, veja só o que disse Filipe. Vamos relembrar. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai, o Pai está em mim? Observe, os discípulos de Jesus podiam tocá-lo, podiam vê-lo, interagiam com ele como Jesus interagia com qualquer pessoa. Eles olhavam para Jesus e, obviamente, concluíam, nós estamos aqui diante de um ser humano. Era diferente em alguns aspectos, mas eles tinham a consciência que eles não estavam diante de um fantasma, diante de um holograma, diante de um ET, de alguém com o corpo de um zumbi ou qualquer outro ser que não fosse um ser humano. Se existia uma dúvida que os discípulos não tinham, era uma dúvida sobre a humanidade de Jesus. Jesus comia, bebia, dormia, se cansava, fazia suas necessidades fisiológicas, chorava, sorria, se vestia como qualquer um deles, como qualquer outro ser humano. Até porque Jesus nunca usou os seus superpoderes para fazer algo que beneficiasse exclusivamente a si próprio. Esta conexão conosco, como ser humano, nos coloca ao lado de Jesus. Coloca Jesus bem perto de nós. E aí a outra imagem que nós temos aqui do caminho é de que Jesus está aqui do nosso lado, e você talvez já tenha visto essa imagem. Jesus está aqui se identificando conosco, e do outro lado, de um outro lado está o Deus Pai. E entre
nós que aqui estamos, e Deus que está aqui, existe um grande abismo. Por isso esse caminho que é Jesus, ele pode ser representado também por uma ponte, que faz a conexão, que supera esse abismo, que é o abismo do pecado. Então, Jesus Cristo, por ser humano, por sua identidade humana, e Jesus Cristo, por ao mesmo tempo ser Deus e ter contato com Deus, é que ele é o único capaz de fazer essa conexão. Por isso que quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta, Jesus Cristo disse, não, basta que você olhe para mim, basta olhar para mim. Na verdade, Jesus Cristo já tinha explicado isso para eles antes, só que parece que eles tinham esquecido. No próprio Evangelho de João, lá atrás, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Então esta conexão fica muito explícita, especialmente quando nós olhamos para Jesus na cruz. Ele está literalmente entre os céus e a terra, entre os homens e Deus. Por isso ele é o único caminho entre Deus e os homens. Mas caminhando para o final, Jesus Cristo é o caminho para que possamos conhecer verdadeiramente a Deus. Jesus não é um caminho para Deus apenas no momento em que o recebemos como Salvador. Jesus não é um caminho para Deus apenas para chegarmos até Ele no final da nossa jornada aqui na terra. Jesus não é um caminho para Deus apenas para termos livre acesso a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, de forma estável e segura. Além disso, tudo, Jesus é o único caminho para que possamos verdadeiramente conhecer a Deus. Quem é Deus? Voltemos à pergunta de Tomé. Ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Nós nem precisamos ir até Ele. Basta que o Senhor nos mostre quem é o Pai, nós vamos ficar satisfeitos. Nem que seja uma vez sequer. E aí Jesus questiona e explica para Filipe. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Você sente necessidade de conhecer mais a Deus? Você deseja saber como Deus é, como Deus se sente, como Deus reage diante das realidades da vida? O caminho para este conhecimento é Jesus Cristo. Olhe para Jesus, veja como Ele agiu, veja como Ele falou, veja o que Ele fez. E este conhecimento de Deus é o principal conhecimento que nós devemos buscar na vida, porque o próprio Jesus Cristo disse que esta é a essência da vida que Ele deseja nos dar. Nós não podemos esquecer esse conceito. Já no final da sua vida, Jesus diz assim para os seus discípulos, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o Deus único verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus é o caminho não apenas para que nós possamos chegar ocasionalmente da presença de Deus, pedir algumas coisas e nos retirarmos. Não, Ele é o caminho para que nós possamos conhecer a Deus. E quando nós olhamos para Jesus, para a vida de Jesus, lendo os evangelhos, e quando nós lemos tudo mais que a Bíblia fala sobre Jesus, nós estamos tendo uma descrição de quem é Deus. Se nós desejamos conhecer a Deus e devemos buscar isso, porque nisso está a vida eterna, nós devemos então olhar permanentemente para Jesus. Finalmente, o desafio é, tome e siga o caminho certo. Confie plenamente em Jesus. Ele começa toda essa conversa aqui dizendo, creiam em Deus, creiam em mim. O caminho que você está seguindo no sentido espiritual é o caminho da fé em Jesus Cristo? Como eu mencionei, muitos são os caminhos propostos para a espiritualidade. O caminho da religião, o caminho da moralidade, o caminho das boas obras. Mas o que Deus requer de nós é que possamos parar. E se estamos indo no caminho errado, mudar o rumo. Seguir no caminho que é Jesus, confiando nele. Existe um momento em que a gente para e começa a seguir nesse caminho. Mas o desafio é permanecermos nesse caminho. Porque você pode ter decidido seguir a Jesus, mas na prática, pode ser que você esteja se desviando por outros caminhos, que não é este caminho que é Jesus. Que caminho da espiritualidade você está seguindo? Hoje, à luz da Bíblia, das declarações do próprio Cristo, eu lhe proponho o caminho certo, o caminho seguro, o caminho estável,
O único caminho que leva à presença e à comunhão com o Senhor. Você já começou a andar por essa estrada da fé em Jesus? Comece agora mesmo esta jornada. E se você já está nesse caminho, se você já encontrou esse caminho que é Jesus, permaneça nesse caminho. Não escolha outros atalhos. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Jesus foi, é e sempre será o único caminho para Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora com uma canção. E enquanto nós cantamos, eu quero que você esteja refletindo sobre tudo isso que você ouviu nesta noite. E depois de cantarmos este cântico, ao final eu vou fazer a você um convite. Convite para que você possa seguir nesse caminho que é Jesus. Então peça a Deus que fale ao seu coração. Escute essa canção, cante, reflita em tudo que você acabou de ouvir. Nesta ênfase da palavra de Deus, em Jesus como único caminho, para que você possa se conectar com Deus e ter a vida eterna.